Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira pra gente trazer aquela ideia, trazer aquele insight pra vocês. E eu já peço aí que vocês curtam, compartilhem. Tá na reta final aí do ano. Espero que esteja muitas reflexões passando na sua cabeça, principalmente aquele caderninho que vocês escrevem no começo do ano e não cumpre. A gente vai falar sobre isso depois, mas eu queria colocar mais uma coisinha aí nessa reflexão, porque chega final de ano, né? Você começa a refletir as coisas do ano que tá se acabando, o que você fez, o que você não deixou de fazer. E eu vou trazer mais um dado que eu vi essa semana em uma das revistas mais renomadas aí do mundo, que é a Harvard Business Review. Essa revista, ela publicou um dia desse que o segundo maior medo da humanidade é a comunicação, ou seja, falar em público. O primeiro é de morrer e o segundo é de falar em público, ou seja, comunicação, falar com outras pessoas. E isso assim eu disse, não, eu não posso ficar parado, eu tenho que trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto e abrir um pouquinho do nosso cérebro e trazer aí para quem me acompanha o que acontece, o porquê você sente tanto medo, você se esquiva disso e o problema que isso causa. Por exemplo, na minha vida lá na adolescência, lá na pré-adolescência, eu fui trazer, né? Eu fui falar alguma coisa no microfone, num ponto lá que meu pai usava, né? Que ele usa até hoje, toda segunda-feira, inclusive para ministrar, né? A palavra de Deus, pregar para outras pessoas, quando eu era da Assembleia de Deus. Então eu falei, pai, eu tô pronto, deixa eu trazer uma mensagem na segunda-feira e tudo mais. E aí eu preparei o versículo, deixei tudo organizado, botei na minha cabeça o que é que eu tinha que falar, ou seja, na minha cabeça eu sabia exatamente o que tinha que falar. Só que quando chegou na hora, meu amigo, minha amiga, quando eu peguei o microfone, que eu olhei para as pessoas assim, bateu aquele medo, aquele desespero. Eu não conseguia falar, ficou uma bola aqui na minha garganta. Eu tentava falar e não conseguia, comecei a me tremer, sudorese e tudo mais. Aí eu entreguei o microfone e sentei. Ou seja, para você ver o quão complicado isso é. Isso é muito complexo, pô. A gente pensa que é brincadeira, a gente pensa que é fácil, que é só chegar lá na frente e falar, se comunicar, e não é, cara. Você pode ser o cara mais sabedor de algum conhecimento, ter o maior entendimento de algum conhecimento, mas quando você vai jogar para fora, quando você vai soltar, aí é onde a bronca acontece, e aí é onde dá medo, você fica estressado, sua ansiedade vai lá para cima, e aí você, o que é que você faz? Você se esquiva. E esse ponto de se esquivar, de correr, de sair dessa situação, é o mais complicado possível que acontece no seu cérebro. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Quando a gente for, vamos entrar um pouquinho agora, não vou me estender muito, porque senão a gente não vai ter tempo para finalizar. Mas o que é que acontece? Quando você vai falar em público, ou seja, você sabe do assunto, na sua cabeça você tem uma linha de raciocínio totalmente montada, mas quando você vai falar sobre o assunto, que você começa a falar sobre ele, que aí o seu nível de ansiedade aumenta, ou seja, sai do basal, o estresse sai do basal e vira estresse crônico, ou seja, acontece uma gama de situações de perigo, ou seja, o seu cérebro ele detecta o perigo, ali tem um perigo e ele precisa fazer alguma coisa para sair desse perigo, ou seja, lutar, fugir ou correr. Lutar, fugir ou ficar parado. Desculpa que eu errei aqui. Mas é isso que acontece. Então,
Quando o seu cérebro ele vê que está numa situação perigosa, ele vai achar um meio de se livrar daquilo. E aí quando você se esquiva, que você foge daquela situação, acontece um processo chamado de recompensa, ou seja, aquela fuga daquela situação foi recompensadora, não para você, mas para o seu cérebro. O seu cérebro entendeu que aquela ação de se esquivar, ela foi recompensadora, e aí ela voltou para a zona homeostática. Então, quando você faz isso, o seu cérebro ele gera uma associação que a gente chama de engramas. Ele gera um engrama, ou seja, ele liga alguns neurônios para avisar a você, ou seja, para estabelecer um padrão. Ou seja, quando acontecer aquilo da próxima vez, é exatamente isso que eu vou fazer. Ou seja, quando esse estresse aumentar, quando essa ansiedade aumentar, é essa fuga aqui que a gente vai fazer. Ou seja, é esse repertório comportamental que a gente vai fazer. Ou seja, se esquivar, fugir, correr dessa situação. E é aí onde mora o perigo, porque você faz a primeira vez, o seu cérebro busca aquele repertório, ou seja, aquela memória da esquiva que você fez, e aí ele executa de novo, e na próxima de novo, e na próxima de novo. E quando você começa a repetir esse movimento, ou seja, se esquivar dessa situação, o seu cérebro via neuroplasticidade, que ou seja, a neuroplasticidade ela acontece o tempo inteiro, pessoal. Ela acontece o tempo inteiro, tanto para o bem quanto para o mal. Existe neuroplasticidade no seu cérebro o tempo inteiro. Então você fica todo o tempo, toda hora aprendendo e reconstruindo e reconfigurando o seu cérebro. Então quando você conecta e quando você estabelece essa memória, ou seja, essas sinapses, quando você cria esse engrama que cristaliza isso, ou seja, o que é cristalizar? É repetir várias vezes até o seu cérebro ficar bom, ficar expert em se esquivar. Então você vai se esquivar de tudo que for contato, que você for precisar falar com alguém, seja uma pessoa, seja duas ou seja várias pessoas, o seu cérebro ele já vai ter aquela programação instalada para você se esquivar, e você vai se esquivar. E é aí onde acontece o problema, porque a comunicação, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, ela é de extrema importância para o seu sucesso, para a sua evolução. Por exemplo, quando aconteceu essa situação comigo, o que foi que aconteceu? Eu disse, cara, e eu era criança, eu era pré-adolescente. Agora isso não foi conscientemente, né? Porque eu não sabia de todo esse contexto. Mas depois dessa situação, surgiu uma oportunidade de falar jogral, de recitar jogral na igreja, né? Jogral é você, um grupo de 5, 6 pessoas fica em pé na igreja e começa a falar coisas gravadas, né? Que você gravou lá no papelzinho. Então eu comecei a participar desse grupo, aí eu fui para os adolescentes, e aí eu fui começando a me desenvolver. E depois eu entrei no quartel, e no quartel eu, numa determinada situação e num determinado tempo, eu fui ser instrutor, ou seja, eu fui ser professor na linguagem normal, eu fui ser professor de pessoas que entravam, ou seja, de adolescentes que entravam, né, através como é que eu falo? Do alistamento militar, né? Você se alista, não tem outro nome, eu estava procurando outro nome aqui, mas você vai para o processo de alistamento e quando você se alista, quando você entra, e você passa por um processo de recrutamento, que no caso é
6 meses. Então eu fui professor dessas pessoas, instrutor, né, para falar para o nome correto. Eu fui instrutor e aí eu tinha que falar com 300 pessoas, 200 pessoas. Então aí eu fui começando a me desenvolver, ou seja, eu fui começar a me expor, né, para essa situação. Ou seja, eu formei um engrama. Se a gente for pegar aí Eric Kandel ou Ivan Izquierdo, que é as pessoas que falam sobre memória, ele fala que acontecem 2 processos para a formação de memória, que é a aquisição e a consolidação. Ou seja, naquele momento que eu fugi a primeira vez, eu fiz, ou seja, criou no meu cérebro um processo de aquisição de memória, ou seja, formou engramas, que é o conjunto de neurônios que formam aquele processo e registram aquilo que aconteceu, ou seja, a aquisição. E no segundo momento foi a consolidação, ou seja, eu tive o processo de aquisição daquela memória e me esquivei. Aí da outra vez eu tive o processo de consolidação e aí foi perpetuando até aquela memória ficar cristalizada e eu ficar expert em me esquivar, até o ponto de eu confrontar aquela situação. E aí existe outro processo que esses dois também falam, que é a reconsolidação, ou seja, você começa a implementar mais conteúdo, ou seja, mais pontos àquela memória que foi consolidada, ou seja, você reconsolida aquela memória trazendo outros contextos para que você possa formar uma nova, uma nova reconfiguração daquele processo. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a me expor, ou seja, a vencer, a passar por aquele medo, eu comecei a acrescentar mais coisas naquela memória que já tinha sido consolidada e era negativa, ou seja, eu estava me esquivando daquela situação. Então, quando eu comecei a confrontar aquela memória de medo, de me esquivar, eu comecei a colocar adendos àquela memória de dizer, pô, isso não é tão perigoso, dá para fazer isso, não é tão arriscado assim, eu não preciso ter tanto medo, eu consigo falar. Então, eu comecei a reconsolidar, fazer a reconsolidação daquela memória para que aquele engrama de medo, de esquiva fosse pulverizado e outro fosse formado naquele lugar, mostrando que não é tão perigoso assim. E isso na vida secular, na vida profissional, a comunicação ela é importantíssima para você poder se dar muito bem na empresa, você ser promovido. Então a comunicação ela é importante, muito importante. Então qual é a minha dica para vocês? E o que eu assim trouxe, né, a ideia para vocês aqui é para realmente vocês se expor. Se expunha, não é botar na cabeça, não. Eu vou falar com Silano, com fulano, com Beltrano, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não, não é na cabeça, é se expor. Se expor. Claro que você não vai colocar com 200, 300 pessoas, né? Você vai falar com um estranho, que é o que eu faço assim quase sempre. Eu entro no Uber e puxo o assunto com o cara do Uber. E aí, como é que tá? Como é que é o Uber? Fez muita correria hoje? Tá dando muito bem? Não sei o que e tal. Ou eu então pergunto uma hora para qualquer pessoa. Ou seja, fala, bicho. Fala. Fala com alguém na fila, seja qualquer coisa, mas fala. Fala mesmo. Não para, não fica quieto, cara. Não deixa isso te vencer. Então a comunicação ela é importantíssima, a entonação, o jeito que você fala, a expressão não verbal, que é o que eu fiz aqui por muito tempo, ou seja, caras e bocas, mexer a mão, você ser prolixo, que é uma coisa que eu sei muito fazer, você ser direto, que é o que eu estou tentando fazer aqui agora, em 10 minutos, em 14 minutos aqui eu estou tentando trazer uma coisa que eu poderia me aprofundar muito mais, mas eu estou concatenando aqui, fazendo marabalismo para trazer uma ideia para vocês, que é
que isso aqui que eu estou fazendo também é um aprimoramento da minha comunicação. Então eu tenho que ser mais direto aqui para trazer uma mensagem para vocês, entendeu? Porque se eu for em outro lugar, eu vou ser mais prolixo, vou ficar mais à vontade para explicar por A mais B, abrir o seu cérebro, que eu fiz aqui só um pouquinho, expliquei só um pouquinho o que é que acontece. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, a comunicação, você tem que olhar para a comunicação no começo de 2026, cara. Porque se você não sabe se comunicar, você perde muita oportunidade. Então, num trabalho, você pode ser expert naquilo ali, mas se você não souber explicar, se você não souber mostrar o seu trabalho, você vai ficar para trás. E aquela pessoa que não sabe de porcaria nenhuma, mas se expressa bem e é bem desenrolado, ele vai passar na sua frente, cara. Ele vai passar na sua frente. Então, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a aprender a ser mais direto, a aprender a me comunicar melhor. E isso aqui que eu estou fazendo também faz parte desse processo de comunicação. Então eu quero que você saia hoje parando e analisando como é que está a sua comunicação. E não tem técnica não, cara. Não vai nessa de técnica de não sei quem, que não sei quem falou que tem que botar caneta na boca, que tem que fazer isso. Cara, é você se expor, se exponha, velho. Chegue no supermercado, chegue na atendente, fale com pessoa da rua, pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, bicho, qualquer coisa, velho. Mas fala com alguém, tenta passar alguma mensagem, tenta, pô, velho, hoje tá sol, né? Hoje tá frio, né? Cara, faz alguma coisa, mas fala, treina, se expõe. Ou seja, faz a reconsolidação de memória, dessa memória assim, dessa memória de esquiva que você criou, do seu cérebro tá expert em se esquivar de qualquer coisa. Tem uma amiga minha, Samela, né, que eu vou falando e vou me lembrando, ela fica invocada comigo, ela ficava invocada comigo, né, porque na época do bacharelado que a gente fazia, que eu ia apresentar, eu não estudava muito, ou seja, quando eu comecei a reconsolidar, quando eu comecei a recuperar e a formar outra memória positiva para aquela minha esquiva, cara, eu fiquei solto demais, pô. E aí quando eu saí do quartel foi que eu fiquei bem mais desenrolado ainda, né? E quando eu tava no bacharelado, aí eu chegava e dizia, e aí? É pra eu falar o que hoje? Eu não acredito, cara. Eu não acredito. A apresentação importante, não sei o que pra gente, e tu vem me perguntar agora o que é pra falar. E quando eu chegava lá, eu falava, me desenrolava, ficava enrolando no assunto, ou seja, fazia qualquer coisa, mas saía e conseguia trazer o 10 para o nosso grupo, né? E é mais ou menos isso, cara. É o poder da comunicação, ela é muito importante, você saber se expressar. Então pega essa rápida síntese que eu falei aqui e leva para a vida de vocês. Dá uma olhada como é que tá a comunicação de vocês, como vocês falam, como vocês empregam o conhecimento que vocês estão adquirindo, seja na empresa, seja na vida pessoal, e aprimora isso no ano que vem, porque eu tenho certeza que quem aprimorar isso vai chegar aqui e vai dizer, pô, Tauan, era mesmo, o que tu tinha falado, o que tu falou, realmente tu tinha razão. Então pega isso e vai embora e vamos nessa, que já passei muito tempo aqui. Vamos pra vida, que a vida tá aí, ela precisa ser vivida. Beleza, pessoal? Um abraço.